Glória a Deus. Então nós hoje vamos estar em Jonas, capítulo 3. Antes eu queria fazer então um resumo da semana passada, daquilo que foi dito na semana passada. E depois nós vamos então ali ler o capítulo 3 inteiro de Jonas, mas também eu vou trabalhar somente os 4 primeiros versículos do capítulo 3. Então vamos lá. Então o resumo da semana passada, na exposição anterior nós lemos e meditamos sobre a oração de Jonas, feita no ápice da sua angústia. Isso está no versículo 2. Dos versículos 3 ao 7, Jonas descreve as suas experiências em forma de salmos. O que ele viu, o que ele sentiu, o que ele ouviu, o que ele passou e até mesmo o que ele pensou naqueles 3 dias e 3 noites naquele túmulo móvel dentro ali das entranhas do grande peixe. De fato, Jonas, nesse relato dele dos versículos 3 a 7, é como se ele estivesse descrevendo a sensação de alguém que está enterrado vivo. Dos versículos de 8 a 9, então Jonas ele exalta a misericórdia do Senhor. No versículo 9, ele se compromete a obedecer ao Senhor, ele faz até votos, e ele também reconhece que a salvação vem do Senhor, pertence a Ele, somente o Senhor pode salvar. No versículo 10 do capítulo 2, então, o Senhor Deus dá ordens ao grande peixe e o mesmo vomita Jonas em terra seca, na beira ali, na orla da praia. Bom, então esse é o resumo do capítulo 2, daquilo que nós vimos nas exposições anteriores. Quero fazer uma introdução então do capítulo 3, para que nós possamos ter uma visão um pouco panorâmica desse capítulo tão importante, que é o capítulo 3. Este capítulo, então, ele retrata o maior avivamento registrado na Antiga Aliança, que se tem conhecimento. Não há nenhum outro registro de um avivamento tão poderoso como este avivamento que aconteceu em Nínive. Lógico, nós temos aí alguns registros no livro de Juízes, também no livro de Reis, nós vemos, e Crônicas também, nós vemos sim, por alguns momentos, a nação de Israel se voltando para Deus, mas da forma que aconteceu aqui em Nínive, nós só vemos algo semelhante a isso em tempos contemporâneos, como o avivamento do país de Gades, talvez o mais próximo desse avivamento. O Senhor Deus, então, Ele é o mesmo ontem e hoje sempre, Ele sempre será. O Senhor Deus, Ele não mudou. Quem mudou foram os homens em relação a Deus. E até pergunto, podemos ver e participar de um avivamento em níveis que transcendem a porta da nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa cidade? A resposta é sim. Creio muito que podemos, desde que estejamos dispostos a abandonar o pecado e nos humilharmos diante do Senhor Deus. O Brasil tem a maior oportunidade, talvez da história do Brasil, de viver um avivamento, que é agora. Se o Brasil se converter, se humilhar diante do Senhor, abandonar os caminhos errados, confessar os seus pecados, se buscar ao Senhor de todo o coração, assim como está em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, eu tenho certeza que o Senhor Deus virá e irá sarar a nossa nação. Então o Brasil está vivendo a maior oportunidade de Deus intervir nessa nação e de viver o avivamento. Não basta só orar, não basta jejuar, isso não é mais suficiente para vermos o agir de Deus, o avivamento de Deus no Brasil. É necessário abandono de pecados. A nação inteira brasileira precisa abandonar os pecados. Como diz Russell Shedd, antes se pregava um sermão e 3.000 pessoas se convertiam. Nos dias atuais se pregam 3.000 sermões para salvar uma alma. Nós vamos então dar início a esse capítulo maravilhoso, que nos convida ao arrependimento, à santidade e a se voltar para o Senhor Deus. Vamos ler então o capítulo 3, eu vou ler ele inteiro.
para que nós possamos então ter uma visão panorâmica desse capítulo. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à cidade, a grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas, e ele foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia. E ele pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Se vestiram de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre cinza. E fez uma proclamação que divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Então, com uma visão panorâmica do capítulo 3, nós podemos então ver aqui os 3 processos, basicamente 3 atitudes que eles tomaram, né? Nós vemos então o anúncio da palavra de Deus para eles, do jeito que Deus queria que fosse dito. Nós observamos que essa palavra então, ela tomou os corações da cidade de Nínive, a ponto de chegar até as autoridades. As autoridades se envolveram de tal maneira que fizeram decretos, e não esses decretos que nós estamos vendo. Os decretos que eles fizeram era: todos nós precisamos abandonar pecados, todos nós vamos nos humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, todos nós então vamos fazer jejuns, vamos nos vestir de saco, nos humilharmos diante do Senhor e vamos esperar nele, porque a solução vem do alto. Talvez o Senhor, em sua misericórdia, não vai cumprir o que ele está querendo fazer aí dentro desses 40 dias de nos destruir. Por isso eu digo que se o Brasil, o mundo, a nação que fizer isso, ela vai experimentar o maior avivamento da história. Que possamos crer que as autoridades se rendam à maior autoridade, que é o Senhor Deus. Então vamos começar a expor então o versículo 1. Vamos partilhar versículo por versículo, tem bastante coisa nesses 3 versículos aqui que eu gostaria de meditar. Vamos lá, versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Na primeira vez que esta palavra veio do Senhor a Jonas, está registrado no capítulo 1, do versículo de 1 a 3. A mesma palavra. A ordem é a mesma, a missão é a mesma, mas o que mudou então? O que mudou foi Jonas. Depois de se render ao Senhor, o Senhor Deus não só perdoa Jonas, como lhe deu uma segunda chance para continuar exercendo o seu ministério. Nós podemos observar que além de Jonas ter sido perdoado, ele teve uma segunda chance para exercer a mesma missão. O Senhor Deus tem os seus critérios, os seus meios. Nós podemos observar que, por exemplo, no caso de Moisés e de Elias, foi diferente. Moisés, ele não entrou na terra prometida, e Elias foi substituído por Eliseu e depois levado ao céu. Ser perdoado e ter uma segunda chance é cura para as nossas vidas, mas também redobra a nossa responsabilidade. Como eu já disse, nem sempre o Senhor Deus fez assim, mas eu creio que o Senhor Deus sim, é o Deus da segunda chance para aqueles que estão exercendo o ministério ao Senhor.
Somos falhos, fracos, nós somos pecadores, porém, mesmo aos servos perdoados, não podemos esquecer que as consequências elas virão. No caso de Jonas, de início, foi ele ter começado do zero, pois desobedecer a Deus é desperdiçar tempo e vida. Então veja que nesse versículo 1 aqui nós precisamos tirar proveito do que está escrito aqui. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, quando vai no versículo 2, então levanta-te e vai. O Senhor está dando uma segunda chance a Jonas. Eu quero trabalhar um pouco sobre isso. Vamos ver alguns registros na Sagrada Escritura, onde o Senhor Deus perdoou e deu uma segunda chance. O primeiro caso que eu quero destacar aqui, talvez um dos mais conhecidos, é o de Davi. Não que ele seja o primeiro, pois nós temos o caso, por exemplo, de Abraão, que Abraão mentiu, vamos dizer, aquela meia-verdade sobre Sara 2 vezes, e Abraão foi perdoado. Jacó também. Jacó, nós não podemos esquecer que Jacó, ele usurpa a primogenitura do irmão dele, ele foge, mas depois de 21 anos, ele luta aí com Deus, ele é abençoado, e o Senhor então, ele pode ali recomeçar a vida dele, recomeçar de novo, ser abençoado. Então isso está em 2 Samuel capítulo 12, a história de Davi, versículo de 1 a 14, porém eu vou citar só alguns versículos para não ficar enfatizando isso. O que eu quero demonstrar aqui é que o Senhor Deus é um Deus, sim, de misericórdia, e o Senhor Deus também dá a oportunidade de nós recomeçarmos o nosso ministério. Davi, sendo rei, ele usou de sua autoridade para cometer um pecado muito grave. Além do adultério, ele foi mandante de um crime, no qual participa diretamente da morte de Urias, um soldado de elite dele, e de alta patente fiel ao rei. Davi se aproveita da esposa de Urias, Batseba, enquanto ele estava no campo de batalha. Ele, além de aproveitar essa oportunidade, ele não só fez isso, como ele engravida essa mulher, ele arma uma emboscada para Urias, que vem a ser morto, e ele se comporta como se o Senhor Deus iria deixar passar isso em branco. Veja, Davi comete então, no auge do seu reinado, do seu ministério, Davi comete um pecado gravíssimo. Isso não ficou em branco, é claro. Veja que assim como Jonas, Deus interveio, também no caso de Davi, que Deus intervém e manda o profeta Natã até ele. E aí quando o profeta Natã então chega diante de Davi, conta uma história para Davi, Davi fica injuriado com aquela história. Davi acreditou que de fato era verdade, até a ponto de dizer para Natã, traga esse homem deve ser morto. Mas quando o profeta Natã então exorta Davi, diz, você é este homem de quem estou falando. Então o profeta ele deixa bem claro que Davi então, ele por causa daquele pecado, sua família e ele sofreriam as consequências, como brigas, traições, mortes, até o último dia da vida de Davi. Para quem lê Samuel, 1 Reis, quem lê os livros ali, crônicas, vai observar a história de Davi, que foi, na família dele, foi um fracasso. Então no versículo 13, Davi então ele é perdoado, e aí em 2 Samuel, de 2 Samuel capítulo 12, se você for pegar a história de 1 a 15 em diante, essa história está ali. Então Davi, no versículo 13, ele é perdoado e teve a sua segunda chance de continuar vivendo. Aí no versículo 13 está assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Então veja que, como eu disse, eu não vou aqui explanar a história inteira, mas Davi ele é perdoado desse pecado. Eu já falei isso aqui outras vezes. Existe perdão, enquanto nós estamos nessa terra, o único perdão que não há é pecado contra o Espírito Santo. Todos os pecados têm a sua consequência, umas mais graves, outras menos. Pecado é pecado diante do Senhor Deus. Nós temos pecados, claro, mais graves, pecados mortais, mas veja, o que muda é o tempo que a pessoa vai sofrer essas consequências.
Mas todo pecado em Deus tem perdão, se essa pessoa se arrepender de todo o coração, de toda a sua alma, e até mesmo podendo recomeçar o seu ministério em alguns casos. O Senhor Deus é o Deus da segunda chance. Continuando, eu quero citar mais 2 exemplos para enfatizar isso. É muito importante ver isso no versículo 1. Então, Deus deu uma segunda chance a Jonas. Nós vemos no Novo Testamento que na parábola do filho pródigo, lembramos da parábola do filho pródigo, contada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver, isso está em Lucas capítulo 15, de 11 a 31, que é chamado parábola do filho pródigo, mas eu acredito mais que dentro do contexto seria a parábola do pai misericordioso. O filho, então, esse filho pródigo, ele sai de casa, ele pede ao pai a herança, parte da sua herança, o pai nem tinha morrido ainda. Ele gasta todo o dinheiro com meretrizes, com bebedice, com festas, até que vem a fome naquele lugar onde ele estava. Ele começa a passar fome, e em meio ao desespero, assim como Jonas, também em meio à angústia, no capítulo 2 que nós lemos, esse filho pródigo, ele se arrepende, ele lembra do pai, ele se levanta, faz ali então até mesmo em voz alta, dizendo: pequei contra o céu e contra ti. Ele vai então, encena esse momento que estaria com o pai, ele vai até o pai dele, ele pede perdão, o pai perdoa o filho e lhe dá uma segunda chance, mesmo contrariando o irmão mais velho. O pai restabelece a sua posição de filho e também a sua autoridade como filho, porque o próprio filho pródigo dizia: eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas o pai não somente deu vestes novas, como um anel de autoridade sobre ele, e também as sandálias para que ele, que diferenciava de quem era escravo. O outro exemplo que nós podemos citar de segunda chance, nós vemos então em Mateus capítulo 26, vai contar essa história, mas na verdade é João capítulo 20, que eu vou destacar. Mas eu quero contar a história então de Mateus 26, 69 e 75, que fala quando Pedro ele nega Jesus 3 vezes. Pedro ele nega Jesus 3 vezes, quando Jesus então está sendo flagelado, está sendo julgado ali por Caifás naquela calada da noite. Pedro ele tem, vamos dizer, não digo a coragem, mas ele diz isso que está relatado em Mateus 26, 69 e 75, não conheço tal homem. Então ele teve a ousadia, a coragem de negar Jesus e dizer: não conheço tal homem. Pedro, então, lembrando das palavras de Jesus, que ele iria negá-lo, ele foge dali, ele se esconde, não ficando com o seu mestre até os seus últimos momentos, os momentos mais terríveis do Senhor Jesus, que foi o flagelo e a crucifixão. Pedro foge, se esconde, perturbado com o que ele mesmo fez. Então, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor aparece aos seus discípulos. Em uma dessas aparições, depois de um jantar, como eu disse, está lá em João capítulo 20, em diante, o Senhor Jesus aborda o apóstolo Pedro, perguntando 3 vezes ao apóstolo Pedro: tu me amas? O Senhor Jesus, então, ele já tinha perdoado o apóstolo Pedro. Mas o que Jesus quer ouvir do apóstolo Pedro é se ele o amava e se ele tinha se perdoado para poder continuar seguindo ele em obediência. O Senhor, então, ele diz para Pedro assim: Pedro, então, cuide das minhas ovelhas, que era sempre o chamado inicial do apóstolo Pedro. Desde quando o Senhor Jesus chama o apóstolo Pedro, chamou para ser líder dos apóstolos e a cuidar dos seus irmãos. Jesus, além de perdoá-lo, restaura seu ministério, lhe dando uma segunda chance. Então, nós estamos falando sobre isso, sobre esses 3 exemplos. Tem outros exemplos, mas que fique aí esses 3 exemplos para descrever aqui essa segunda vez a Jonas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te
e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Essa passagem, como eu tinha dito, começa ali, a aparição do Senhor Jesus no capítulo 20, mas ela se estende até o capítulo 21 do Evangelho de João. Então, continuando, versículo 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Jonas então recebeu a sua segunda chance de poder reparar aquilo que ele tinha feito, a sua desobediência. Então agora a ordem vem direto para ele, a mesma ordem, e o Senhor Deus dizendo: vamos, Jonas, vamos começar do zero. Então deixa eu repetir caso você tenha esquecido de algum detalhe. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Então eu quero fazer uma reflexão a respeito disso. Quem lê o livro de Jonas pode ter a tendência de pensar da seguinte maneira: mas cadê a liberdade de Jonas? Cadê o seu direito de ir e vir? Jonas parece que era controlado em tudo. Pois bem, a verdade é que os que são de Cristo são verdadeiramente livres somente quando nós o obedecemos. Não há liberdade no mundo sem viver a Cristo. Somente alguém pode dizer que é livre se vive para Cristo e com Cristo. Como eu disse, não há liberdade sem obedecer a Deus. O contrário é ser escravo do pecado. Bom, nós podemos ver isso aí sendo alastrado no mundo inteiro. Levanta-te, esteja pronto e vai à grande cidade de Nínive fazer exatamente o que eu quero. A ordem do Senhor é clara. E aí ele diz ali, olha, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. O pregar aqui contra ela, no original, é dizer assim: proclame contra ela o que eu te digo, que quer dizer, você vai declarar em alta voz, você vai falar com firmeza, a todos, publicamente, a mensagem que eu te digo. Vamos pensar em algumas coisas aqui. O Senhor Deus não tem compromisso com a minha palavra, somente com a palavra dele. Veja que o Senhor é claro em dizer: você vai até Nínive e você vai pregar contra ela a mensagem que eu te digo. A mensagem que eu vou dizer, que eu estou dizendo para você. Até porque essa viagem, muito provável, de Jonas até, eu vou falar sobre isso aqui na frente, de Jope até Nínive, nós estamos falando de 804 quilômetros. Então, dos modos naturais ali, era muito provável que essa viagem levou aí quase um mês para Jonas chegar até lá. Então, Jonas teve muito tempo para refletir naquilo que ele teria que dizer e como dizer ao povo de Nínive. Então, continuando. O Senhor Deus é claro em sua palavra, em sua mensagem. Ele não é um Deus de confusão, de dúvida. Pelo contrário, se Deus falou, vai acontecer. O pregador nada mais é do que um entregador de cartas. A mensagem não é dele, mas do remetente, que é Deus. O pregador tem a missão, a incumbência de ensinar aquilo que lhe foi confiado, as Sagradas Escrituras. O que passa disso é excesso. O pregador não é a fonte da mensagem, ele somente é o condutor dela. O pregador insiste no que Deus diz, e deve insistir, várias vezes, se for necessário, pois ele é um pregador. O pregador deve estar comprometido somente com a palavra de Deus. O pregador não deve dizer o que pensa, ele pensa no que Deus diz e prega. Repito, o pregador não deve dizer o que pensa, ele pensa no que Deus diz e prega. O pregador que vai além da palavra de Deus corre o risco de pregar a sua própria palavra. Aqui no capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, o próprio apóstolo Paulo afirma isso, que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo vai dizer ali assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não vos
ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então veja, o próprio apóstolo Paulo, ele enfatiza a importância do pregador de entregar a mensagem de Deus, assim como Jonas foi incumbido ao Senhor de entregar a sua mensagem. O pregador, ele lê as Escrituras, ele explica as Escrituras, ele ensina as Escrituras, ele aplica as Escrituras. O pregador não prega o achismo, ele prega a verdade, pois ele não tem dúvidas do que ele prega. Vou repetir, o pregador não prega o achismo, ele prega a verdade, pois ele não tem dúvida do que prega. O pregador não tem o direito de mudar o que o Senhor disse, pois ele é o mesmo eternamente, o Senhor Deus. O pregador é servo, e seu serviço é pregar, proclamar a sua palavra e nada mais. O pregador tem um compromisso de pregar a palavra de Deus, independente de quem está ouvindo. O falso pregador agrada a todos com a sua mensagem, pois se ele pregar o verdadeiro evangelho, será impossível agradar a todos. O pregador que sobe na plataforma e não prega a palavra de Deus, não deveria ter subido. O pregador que sobe na plataforma e prega tudo, menos a Bíblia Sagrada, deve rever o seu chamado. Pregador que diz que a mensagem de Deus vem na hora dele pregar, ele é preguiçoso e não tem compromisso nem com Deus e nem com a verdade. Continuando, repetindo, aí no versículo 2, e pregue a mensagem que eu te digo, Jonas capítulo 3, versículo 2, e pregue a mensagem que eu te digo. Eu quero citar duas passagens aqui que nos alerta para a responsabilidade que o pregador deve ter com a palavra do Senhor. Assim como o Senhor enfatizou a Jonas, pregue a mensagem que eu te digo, assim devemos fazer. Ai daqueles que abrem a boca para dizer, assim diz o Senhor, e não sendo o Senhor que os mandou dizer, era melhor nem terem nascido. Vamos então abrir em Jeremias 23, 16. Eu vou ler duas passagens, uma depois vai estar em Deuteronômio, mas essa está em Jeremias capítulo 23, versículo 16. Jeremias capítulo 23, versículo 16, vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Bom, é só observar o que está acontecendo nos dias de hoje. Se fôssemos escutar tanta baboseira que tem nas redes sociais, era melhor ficar em casa, trancado. De tanta falsa profecia que existe. De tantos homens falarem em nome de Deus e Deus não mandou falar nada. Ah, eu tive uma visão, e daí? Quer dizer que foi Deus que falou? Ah, eu tive um sonho, e daí? Então, porque eu tive uma visão, um sonho, tudo é Deus que está falando. Meu Deus, quanta ignorância. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, também vai nos alertar a respeito de escutar essas mensagens, e aqui vai para os dois, tanto para quem prega a mensagem de Deus, quanto para quem ouve a mensagem de Deus. Os dois são responsáveis, aquele que ouve e aquele que prega. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 vai dizer assim: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Nos dias atuais, existem milhares de falsos profetas, e a cada dia uma nova profecia que não se cumpre, fazendo presta atenção nisso, fazendo com que muitos se decepcionem com a igreja. Por isso afirmo e ressalto: não busque as profecias de Deus, busque o Deus das profecias. Assim você não correrá o risco de ser enganado, busque somente a Deus. Por quê? Porque hoje nós temos os caçadores de profecia.
Nós temos os caçadores de algo novo. Então não fica procurando profecia. Procure o Deus da profecia, da cura, da libertação, da salvação. Nós estamos vendo que não existe só um culpado nisso. Se tem quem fica profetizando toda hora, é porque tem alguém que gosta disso e que fica caçando isso. Infelizmente, essa é a realidade hoje, principalmente no Brasil. Nós vemos isso muito na África também, e os absurdos estão acontecendo. Nós somos chamados a proclamar a palavra de Deus. Dr. Lloyd Jones, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer assim: para quem conhece as Sagradas Escrituras, não deveria ficar surpreso com o que está acontecendo no mundo. Aliás, para quem conhece a palavra de Deus, ele não pode ficar surpreso com o que está acontecendo. Nós já sabemos que isso iria acontecer. Jonas capítulo 3, versículo 3, eu vou trabalhar só esse versículo e vou encerrar. Jonas capítulo 3, versículo 3, acompanhem comigo. Jonas capítulo 3, versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Então vejamos aqui, Jonas agora ele se levanta. Diferentemente da primeira vez que Jonas se levanta para desobedecer a Deus, ele vai então de Jope indo para Tarsis. Jonas agora ele se levanta para obedecer a Deus. E ele, então, nessa posição dele de se levantar, ele está dizendo em outras palavras: eis-me aqui, Senhor. Nem sempre os servos de Deus irão fazer o que gostam. Pelo contrário, em sua grande maioria, terão que abrir mão de suas vaidades. Assim como Jonas teve que abrir mão dela. Jonas ele foi pregar para um povo estrangeiro na terra deles, e que sempre que podiam faziam guerra contra Israel. Então Jonas aqui, quando ele se levanta e vai pregar a Nínive, Jonas ele está abrindo mão do seu orgulho, mão da sua vaidade, e aceita a missão de pregar para aqueles que eram inimigos de Israel, a pregar para aqueles que odiavam o povo de Israel. Continuando, vai dizer: e foi a Nínive. Só para relembrar, se nós considerarmos que Jonas partiu de Jope, como eu já disse, até Nínive, nós estamos falando então de 804 quilômetros de distância, uma viagem longa para os meios de transporte daquela época. Jonas então vai em terra, então muito provavelmente essa viagem levou quase um mês para ele chegar até lá. Segundo a palavra do Senhor, preste atenção nisso. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Isso aqui é muito importante. Vale ressaltar que obedecer a Deus tem seus critérios e é um grande desafio para os dias de hoje também. Não basta saber qual é a vontade do Senhor, é preciso ter o cuidado redobrado em fazer exatamente segundo a sua palavra, do jeito do Senhor e na hora do Senhor. Veja que Jonas então ele se levanta em obediência, ele vai até Nínive, mas segundo a palavra do Senhor, do jeito do Senhor. E aqui eu queria destacar alguns pontos sobre isso. Para enfatizar o que estou dizendo, eu queria lembrar a história do rei Saul. Começa ali em 1 Samuel capítulo 13, do versículos de 8 a 15. Então eu quero lembrá-los do rei Saul. Por que rei Saul? Porque o rei Saul ele recebeu 2 ordens, no capítulo 13 de 1 Samuel e no capítulo 15. No capítulo 13, Saul, ele não tendo a paciência, pegando ali o contexto da história, Saul ele estava esperando o 7º dia, esperando Samuel, o profeta Samuel, que Samuel iria chegar. Ele toma uma decisão pela sua impaciência, porque o que eu disse, nós temos que obedecer a Deus, fazer segundo a palavra dele, do jeito dele, na hora dele. Não é obedecer a Deus, não é fazer o que Deus pensa, o que Deus quer somente, mas é quando Ele quer que executa isso. Isso é muito importante entendermos esse princípio. Então Saul aqui ele nos ensina o que nós não podemos fazer em 2 situações. Saul então ele perde a paciência, ele pega aquilo que ele tinha em suas mãos
ele oferece holocaustos ao Senhor, algo que era proibidíssimo, era inimaginável um rei fazer isso, somente um sacerdote poderia fazer isso. Ele faz isso claramente ali, porque ele viu que o povo estava impaciente, então ele não faz ali o holocausto ao Senhor pensando em agradar ao Senhor, ele vai pensando na atitude do povo, ele queria agradar o povo. Só que Samuel chega ali de repente, justamente logo após ele faz esse holocausto, e aí em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, ele diz assim a Saul: procedeste, Saul, neciamente, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, olha as consequências dessa loucura do rei Saul, mostrando que Samuel falou exatamente como Deus queria que fizesse, mas o rei Saul simplesmente ele faz do jeito dele. Veja, obedecer a Deus não é fazer a Deus aquilo que eu acho que ele gostaria de fazer. Deus dá uma ordem para uma pessoa fazer, Deus tem o seu jeito de realizar as suas missões, então nós precisamos aprender muito sobre isso ainda. Continuando, o rei Saul não para por aí, ele continua fazendo isso, desobedecendo a palavra do Senhor. Veja, Jonas, ele obedece ao Senhor segundo a sua palavra. E eu quero mostrar aqui que o rei Saul nos ensina como nós não devemos fazer as coisas do Senhor Deus. Continuando então no próprio 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ver aqui que o rei Saul ele recebe uma missão do profeta Samuel. Ele precisaria acabar com o povo, com Amaleque. Deixa eu achar ele aqui. O profeta Samuel dá essa ordem para ele, para acabar com aquele povo, acabar com aquele rei. E o profeta Samuel, ele fica sabendo então que o rei Saul, ele não obedece ele do jeito que ele pediu. Na verdade, o rei Saul, ele pega, evita de matar o rei, traz para dentro do arraial dos israelitas, e aí Samuel então vai dizer para ele as consequências daquilo que ele fez. Aqui no versículo 22 vai dizer assim: porventura, porém, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedecer à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Como eu disse, os amalequitas, o rei dos amalequitas, Agag, é esse nome que eu queria lembrar. Então o rei Saul mostra que não devemos, ele nos ensina, ele fez errado e nós aprendemos com o rei Saul que nós não devemos fazer. Deus tem a sua maneira de obedecer a sua palavra, a sua missão. Se o Senhor Deus nos dar uma missão, Ele quer que nós executemos daquela forma. E aí nós podemos ver nos dias de hoje aí o que nós estamos observando. As pessoas se auto-ungindo, se levantando, achando que estão fazendo a vontade do Senhor Deus, e as consequências nós estamos vendo uma nação que tem milhares de igrejas, e nós não estamos vendo mais a presença do Senhor com esses homens. A prova disso é justamente das profecias que eu tenho dito. É só ver a quantidade de homens que se levantam dizendo que acontece, que aconteceu e vai acontecer, e não acontece nada. É a prova que esses homens são igual ao rei Saul. A consequência do rei Saul aqui foi uma só: perder a sua unção. Foi isso que aconteceu com ele. O rei Saul, ele perde a unção e ele perde o trono dele de como rei. O que está acontecendo hoje na nação é que muitos estão achando que estão servindo ao Deus Altíssimo, que estão servindo ao Deus Todo-Poderoso,
mas não tem unção nenhuma, porque não foi Deus que levantou, foi os homens que os levantaram. Continuando, Jonas capítulo 3, versículo 3, continuando para encerrar então. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Então, para encerrarmos, eu já mencionei sobre Nínive, a cidade de Nínive, no capítulo 1. Essa cidade foi fundada por Nimrod, e é uma das cidades mais antigas. E eu digo que é uma das cidades mais antigas que existe, porque atualmente essa cidade de Nínive é a atual Mossul, terceira maior cidade do Iraque. Então essa cidade ela continua existindo, só que não Nínive, né, mas Mossul é a terceira maior cidade do Iraque. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 10, também citando ali a fundação dessa cidade por Nimrod, Gênesis capítulo 10, de 8 a 12. Aqui vai dizer então, Nínive era uma cidade muito grande. Em outras versões está dizendo que era uma cidade muito importante para Deus. Na verdade isso é um hebraísmo, enfatizando que era uma cidade muito grande. Então no original está exatamente como está aqui. Na Almeida Revista Atualizada vai estar dizendo, e na NVI também, dessa forma que eu estou dizendo, que era uma cidade muito importante diante de Deus. Mas isso, como eu disse, é um hebraísmo, tentando enfatizar a grandeza daquela cidade, então, da cidade de Nínive. Na NVI está escrito assim, 3 dias de caminho. Aqui na NVI está escrito, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Então o importante aqui não é o tamanho da cidade, mas em si era para destacar que para se fazer uma visita apropriada levariam 3 dias de caminho. Então, para Jonas pregar a mensagem de Deus do jeito de Deus, levaria então aí 3 dias de caminho para que ele pudesse fazer isso então. Para Jonas era um desafio pregar para um povo estrangeiro, como eu já disse, principalmente quando é destacado que a cidade é uma grande cidade. Jonas, ele está em Israel, ele não estava acostumado. Nós temos noção que 120 mil pessoas se converteram, mas alguns arqueólogos, e eu tenho alguns dicionários que destacam isso, que a cidade poderia ter 600 mil pessoas. No seu ápice, quando ela estava em formação do tamanho da cidade, ela chegou a ter 600 mil pessoas. Então veja, pregar numa metrópole como essa, grande, não era uma missão fácil para Jonas. Eu só queria destacar também que Nínive, ela aqui, quando nós dizemos que, quando a palavra está dizendo aqui no versículo, a grande cidade de Nínive, está fazendo referência provavelmente a Gênesis capítulo 10, como eu disse, Gênesis capítulo 10, isso mesmo, versículo de 8 a 12. Então ali nós temos a junção de algumas cidades ao derredor. Então ali nós temos no versículo 10 dizendo assim, que no princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné da terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele, a Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote, Ir e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então alguns historiadores, eles dizem que a junção dessas 4 cidades ali era o que era chamado a grande cidade. É como se fosse uma metrópole. Hoje nós temos em São Paulo, algumas outras, e nós temos ali algumas outras cidades ao derredor de São Paulo que fala da grande metrópole. Então Nínive também era aqui, se nós formos trazer então essa linha de pensamento de alguns biblistas, de alguns historiadores, Nínive, quando falava a grande cidade, estava falando a junção dessas 4 cidades. Existe, dentro da arqueologia, então, foi descoberto aonde Nínive fica exatamente, ficava ali bem ao lado do rio, de algumas
de uma parte, de um fluvial do rio Tigres, até mesmo este lugar, exatamente onde eles acharam parte desse muro que remete à cidade de Nínive, e tem fotos, e tem várias, nesses muros tem, na arqueologia, tem vários desenhos. Nesse mesmo lugar também foi onde que os persas invadiram e tomaram conta de Nínive. Nós vamos ver isso ali no livro de Naum. Então, para encerrar, Nínive não era só uma cidade grande em tamanho. Não era só uma cidade grande em tamanho, também era uma cidade grande em pecado. Como eu disse, se nós quisermos aprofundar um pouco mais sobre isso, basta ler o livro de Naum, que está um pouco à frente ali de Jonas. Na verdade, Nínive foi destruída 150 anos depois dessa história aí de Jonas. Foi destruída 150 anos depois, porque era uma cidade que, como eu disse, era grande pecado, tinha todo tipo de maldade. Se você ler ali Naum, você vai observar que tinha adultérios, crianças eram mortas, eram oferecidas em sacrifício, havia muita feitiçaria, prostituição, todo tipo de maldade que pudesse imaginar. No capítulo 1 de Jonas, nós observamos ali quando o Senhor então pede para Jonas e a Nínive, fala: sua maldade está subindo até mim. Outra cidade que eu já citei que se parece com Nínive nessa situação era a própria Sodoma e Gomorra, que também subiu até o Senhor os pecados daquelas cidades. Então vejamos tudo isso que nós aprendemos aqui, né? Vemos nesse início, no versículo 4, nós vamos ver então a pregação de Jonas, e ali começa então o comportamento dos ninivitas que se atentaram para aquela pregação. O que nós devemos aproveitar dessa palavra? A mensagem, quando ela vem de Deus, ela não importa apenas às vezes uma palavra, uma pequena mensagem. Quando ela vem de Deus, os homens precisam obedecer. Não é diferente Nínive do que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Os pecados são semelhantes. A quantidade hoje é maior pela quantidade também de pessoas no mundo que é maior. Os pecados são semelhantes. E a única solução que se tem, o único remédio que se tem para uma nação em pecado como Nínive, é arrependimento e abandono de pecados. Esta vai ser a lição que nós vamos aprender nos próximos versículos. Por mais que a cidade era pomposa, era uma cidade respeitada, temiam aquela cidade pelo tamanho, pela sua grandeza, pelo seu exército. Veja, é uma cidade que diante do Senhor Deus estava condenada à destruição. E a pergunta que nós devemos meditar sobre isso: será que vale a pena continuar vivendo do jeito que eu quero? Ou o Senhor Deus não está nos chamando para obedecer a sua palavra do jeito dele? O mundo inteiro está vivendo do jeito que quer. Só que agora chegou a hora do Senhor Deus dizer para as nações: ou vocês mudam e me obedecem e fazem do jeito que eu quero, ou o mundo vai arcar com as consequências da sua desobediência, do seu pecado. Eu pude citar aqui então vários textos para nos ensinar que o Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele deseja que nós venhamos a obedecê-lo do jeito que Ele quer, não do jeito que nós achamos. Que o Senhor então nos abençoe, que o Senhor então nos ajude nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Que o Senhor Deus possa nos dar a graça de compreender que é melhor obedecer do jeito dele do que fazer sacrifícios. Não adianta eu oferecer algo ao Senhor, não adianta eu querer fazer do meu jeito. É necessário obedecer a Deus. E a mensagem é a mesma. O Senhor quer arrependimento e abandono de pecados. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.